Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom saber que você está aí ligadinho nesta manhã e a audiência está crescendo a cada dia mais porque você está divulgando essa programação e sendo impactado, abençoado, transformado, regenerado. Isso mesmo. Deus tem restituído a alegria da salvação de muitas pessoas. Deus está restituindo o prazer, a vontade de viver, a vontade de crescer, de aprender e viver um dia de cada vez. Isso mesmo. Viver um dia de cada vez vai te dando alívio, renovo, vai diminuindo a sua ansiedade, vai te tornando uma pessoa melhor a cada dia. Seja bem-vindo você de longe, seja bem-vindo você de perto. Essa programação está chegando em muitos lugares, em muitas empresas, em muitas casas, em muitos lugares. Eu não sei onde você está, mas uma coisa eu sei. Deus está agindo a seu favor nesta manhã, porque você deu crédito à voz profética de Deus, porque quando Ele age, ninguém impede o toque, o agir de Deus naquela situação, naquela causa impossível. Não é onde eu quero, não é onde você quer, é onde Deus quer agir, é onde Deus quer tocar. Você faz aí as suas listas e listas de pedido, não é verdade? Mas Deus, Ele vai lá no individual daquela situação, daquele ponto que você não pode fazer, daquilo que você não pode realizar. Ele é especialista. Ele é o Deus das causas impossíveis. Haveria algo impossível para Deus? Não. O nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Então coloque na mão do médico dos médicos. Coloque nas mãos do advogado dos advogados. Pastora, eu coloquei, está difícil. Se está difícil, se está impossível, é Deus agindo, é Deus operando. Mas Ele pode falar um sim, Ele pode falar um não e Ele pode falar um espere. Pastor, eu estou no espere de Deus. Então, espere confiantemente no Senhor, positivando na sua mente que tudo vai dar certo. Quando você espera com confiança, com fé, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é ver o impossível já acontecendo. Que a sua partícula de fé, por mais pequenina que seja, do tamanho de um grão de mostarda, você pode. Você pode dizer a esse problema. Você pode dizer a esse problema. Você vai passar, falta só mais um pouquinho, a bênção está logo ali. Você pode positivar esse fato negativo da sua vida e visualizar pela fé o seu milagre. Você consegue ver o seu milagre logo ali? É isso que Deus faz, é isso que Deus realiza na nossa vida. E os testemunhos não param de chegar, porque esse mês tem sido assim maravilhoso, porque o pessoal está aí lendo o livro de Provérbios e Deus está transformando situações para dias e dias maiores e melhores. Convide seus amigos e você que crê, pegue aí um copo com água, pegue aí uma peça de roupa, pegue aí um documento, pegue aí aquela causa impossível e vamos apresentá-la hoje. De novo, pastora, de novo, isso, perseverar até o fim. Batendo na porta, ela vai se abrir. Buscando, você vai encontrar. Porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Ah, pastor, eu já desanimei, eu já desisti. Não. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de nós. Então, você não pode desistir também aí da sua família. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir dos seus projetos. Mais um dia de unção, mais um dia de óleo aí nos seus sonhos, mais um dia de água abençoada e rios de águas vivas fluindo de dentro para fora. Pastor Edson. Maravilha, é isso aí. Falando em testemunho, a gente recebe agora há pouco aqui um depoimento aqui. Olha que interessante, ele escreveu aqui pra gente, o Clarence Williams, olha aqui um depoimento. Inclusive diz que é um texto baseado na palavra ministrada na live de ontem. Ele escreveu o seguinte aqui: a Bíblia é um livro que contém muitas palavras de conforto para aqueles que precisam de força e encorajamento. Em momentos de dificuldade, é importante lembrar que Deus está sempre presente e que Ele tem o poder de nos ajudar a superar qualquer desafio.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. Ele encerra escrevendo que nossa quinta-feira seja de muita sabedoria em nossas ações e pautada na sabedoria do alto. Que Deus nos abençoe neste novo dia. É isso aí, minha gente, é isso aí mesmo. Estamos juntos aí nessa caminhada e graças a Deus aí, porque estamos realmente num movimento espiritual muito forte. Pessoas estão sendo salvas através dos ensinamentos da palavra, da oração. O mover espiritual está muito forte e você tem muitos motivos, certamente, para agradecer a Deus. Nunca esqueça de agradecer, de ser grato a Deus pela vida. Você já agradeceu hoje porque você dormiu e acordou? Você está ouvindo a gente? Você já agradeceu pelo café? Você que gosta de tomar um cafezinho, café puro ou café com leite, ou um suco de laranja, ou talvez um chocolate, ou só água, né? Enfim, você já agradeceu? Já agradeceu pelo salário que você tem? Você que tem o seu salário, todo mês o salário está garantido aí, pelo menos, né? Está entrando na sua conta, ou a sua aposentadoria. Você que vive de uma aposentadoria, você já agradeceu? Ou será que você está murmurando por causa do valor? Tem gente que não está ganhando nada. Então agradeça, seja grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você já conquistou, né? Gratidão sempre. Agradecer, quem agradece recebe mais. Quem murmura vai diminuindo. Já entendeu o lance? Agradeceu, a tendência é prosperar, a tendência é multiplicar. Agora a ingratidão vai deixando a pessoa para trás, ela vai perdendo crédito quando a pessoa é ingrata. Porque o ingrato nunca está satisfeito com nada, né? Mas aquele que é grato e agradece a Deus em primeiro lugar e reconhece as pessoas que a têm abençoado, essa pessoa vai para frente, beleza? A nossa ouvinte hoje está fazendo 70 anos. Então, esse é o tempo dela, esse é o momento dela celebrar a idade que ela está tendo. Então, cada pessoa, ela está vivendo em um tempo. Um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de celebrar, um tempo de ser bênção, um tempo de ser abençoado, um tempo de ser abençoador. Então, quem sabe você também um dia teve inveja de alguém e hoje você já conquistou aquilo que você queria de alguém e assim a vida, ela continua. Estávamos em uma visita esta semana e uma senhora disse assim: pastora, mas então a vida ela não tem graça, porque a gente nasce, cresce, fica velho e morre. Mas depois eu fui entender que aquela mulher não tinha o conhecimento de um Deus que ele quer fazer parte do começo, do meio e do fim das nossas vidas. E depois ela foi entendendo. Ela foi entendendo porque ela passa pela vida e não celebra. Passa pela vida e não vive. Ela só fica olhando o que ela não tem, o que ela não conseguiu, o que ela não alcançou, e isso vai desvalorizando a sua própria vida. Ela só olha o que o outro fez, o que o outro tem, o que o outro não tem. E isso vai descaracterizando a sua imagem. E você se torna uma pessoa fria, uma pessoa que fica competindo com o outro e você não vive a sua própria vida. Então a nossa vida, ela passa muito rápido e você vive só uma vez. Então não viva a vida do outro, viva a sua vida. O seu hoje, o seu agora, o seu momento. Pastora, como que eu faço isso? Diminuindo essa sua ansiedade. Ontem eu estava cascando batata e eu olhei para aquelas batatinhas e eu olhei uma grande, uma média, uma pequena. Eu lavei, eu escolhi qual que eu ia cascar. Eu escolhi o que eu ia fazer, se eu ia fazer um purê, se eu ia fritar, se eu ia cozinhar. E eu fiquei pensando na batata, que eu estava segurando na minha mão. Então, se você quer diminuir essa sua ansiedade, você tem que trazer o seu pensamento cativo, a obediência de Cristo, no seu já, no seu hoje, no seu agora. Se você está lavando uma peça de roupa, você vai sentir o cheiro do seu sabão, do seu
amaciante, você vai ver se a água está fria, você vai sentir nas suas mãos se a água está quente, você vai ver se o seu recipiente está limpo, você vai trazer a sua memória, a sua mente, o seu cognitivo, o seu pensamento para o já, para o hoje, para o agora. Se você está escrevendo, você vai trazer os seus olhos à luz da sua mesa, se tem um copo com água, se tem uma flor, se tem uma toalha, se não tem, se a caneta é rosa, se a caneta é azul, se a caneta é vermelha, você vai trazer a sua mente, a obediência daquilo que você está vivendo agora. Você não pode ligar o rádio e sair correndo e achar que o milagre vai acontecer. Ah, pastor, eu liguei o rádio ontem e desde ontem o rádio está ligado, mas eu não estou lá ouvindo nada. E isso não resolve nada. É como se você deixasse a Bíblia aberta e acha que o vento ali vai acontecer. Não, você tem que estar junto. Você tem que refletir junto. Você tem que saborear aquela comida que você está comendo. Você tem que saborear aquele momento que você está vivendo. Você tem que olhar no olho da criança e ver que ela veio correndo até você. Você tem que sentir o seu momento, o seu ambiente, porque senão você vai viver adoecido. Pensando no amanhã e pensando no ontem. E você não vai viver o hoje vai passar muito rápido. E o hoje e amanhã não existe mais, virou ontem. Então traga cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Traga cativo os seus pensamentos, o seu renovo, o seu refrigério, e você vai aliviando as suas cargas, os seus pesos, as suas dores, as suas enfermidades, porque elas estão aumentando a cada dia, porque você não faz isso. E Deus é saúde, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é consolo. Ele chama você para um particular com Ele, mas você não para ouvir. Então você precisa parar. Por isso nós falamos da carta, nós falamos do escrever, nós falamos do meditar. Meditar é até entender e depois praticar. Se você não entendeu, você vai passar ano e vai virar ano e não vai saber o que é semear, o que é receber, porque você vai receber muito e a Bíblia diz que vai ser como num saco furado. Você vai receber muito e nunca vai ter nada. Você vai receber muito e nunca vai ter nada. Você vai trabalhar muito e vai viver cansado. Você vai trabalhar muito e vai viver cansado. Pastora, mas eu trabalho tanto, mas eu nunca consigo pagar essa dívida. Eu trabalho tanto, mas eu nunca consigo me sentir no direito de descansar. Então Deus não quer uma vida assim. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, como as pessoas vivem uma vida cansativa e sem descanso, quando chega a noite, quando chega um domingo, quando chega um feriado, quando chega o aniversário, elas não se permitem descansar. Mas quando alguém morre, ou quando precisa ir lá no velório e ficar uma noite inteira acordada, ela para refletir, para entender que a vida passa. Quando ela vai ao médico e aquele médico diz: agora você vai ficar aqui 3 dias para fazer esse exame e depois você vai ficar aqui de novo, e aí a pessoa para, aí ela começa a refletir. Não espere a desgraça chegar na sua casa para você parar. Não espere a doença chegar na sua casa para o médico falar que agora você vai ter que ficar numa cama. Não espere a tragédia chegar. Viva o seu dia, um dia de cada vez. E você vai ver como que Deus vai prolongar os anos da sua vida. E os 70 não vai ser cansaço e enfado, vai ser para celebrar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha nele nenhum contentamento. Porque se você não viver um dia de cada vez, vai chegar uma hora que você vai falar: nossa, eu vivi tanto, mas eu não celebrei nada, eu não conquistei nada, eu não me alegrei com nada. E você se torna uma pessoa infeliz, amarga,
está sempre murmurando, está sempre reclamando, está sempre achando que não tem nada e não consegue celebrar. Celebrar a sua boa idade, celebrar a sua melhor idade, celebrar quem você é, assumir a idade que você tem, ser agradecido porque você chegou nessa idade e não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade, viveu intensamente, não precisa voltar lá atrás para consertar coisas que ficaram lá atrás. Então Deus, ele vai nos adestrando para as batalhas, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. É muito importante, porque Provérbios nos ensina isso, pastor Edson. Dia após dia. Viver um dia de cada vez. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã? Você não sabe? Eu não sei. Então, viver o hoje feliz é como se à noite você coloca a cabeça no travesseiro e você diz: Senhor, obrigado por mais um dia, eu cumpri a minha missão. E se o Senhor não voltar hoje ou amanhã eu não estiver aqui, eu durmo em paz. Em paz me deitei, em paz acordei, para continuar mais um dia. Então seja aquela pessoa que tem o coração limpo, sarado, curado e feliz, celebrando as pequenas coisas e sendo grato pela vida que você tem e não querendo ser o outro e assumindo quem você é, a sua família, a sua cidade, a terra que você pisa aí na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara, no seu trabalho. Estamos aqui ao vivo juntinho com você, dando graças a Deus por mais um dia de fé, mais um dia de inspiração, mais um dia de milagre, pastor Edson, porque hoje portas estão sendo abertas e milagres estão acontecendo. Tem pessoas que estão sendo curadas agora de uma depressão, de um medo, de um trauma, de uma rebeldia. Estão sendo curados agora de uma síndrome do pânico. Essa pessoa que não dormiu bem está agradecendo a vida. Essa pessoa que tentou suicídio semana passada já não quer mais morrer. Ela quer viver. Por quê? Porque ela encontrou um propósito para continuar mais um dia com Deus. E é interessante que Deus, ele nos dá para cada dia uma graça suficiente, para cada dia. Sim. Ele não dá uma graça para todos os dias do ano, para cada dia. Sim. É hoje. É como no deserto, que ele enviava o maná. Isso. Né, que alimentava ali. Então tem o maná para o físico e tem o maná para o espiritual. Né? Esse maná também representa você se alimentar da palavra diariamente, você comer da palavra, não é? E o Salmo 118, verso 24 diz: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Então você tem que viver um dia de cada vez. Viva o hoje e seja feliz. E tudo isso que a pastora já estava instruindo, né? Acrescentando algo mais, é justamente quando você tem um propósito de vida, né? Tem gente que não descobriu ainda por que está nesse mundo, né? Então tem que ter um propósito de vida. Eu separei aqui Filipenses 3, o verso 13 e 14. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou narrar aqui para você, ouvinte, uma antiga história sobre um navio de guerra da Marinha, que certa noite, em meio a um nevoeiro, avistou à distância uma pequena luz que parecia aproximar-se. Como ela foi aumentando e ficando mais forte, o capitão foi até o leme avaliar a situação. Nesse momento, uma voz soou no rádio dizendo: Atenção, chamando a embarcação que está navegando a 18 nós, rumo 220. Ajuste seu curso para 30 graus imediatamente.
O capitão pegou o rádio e respondeu: aqui é a embarcação que está em rumo 220. Ajuste a sua embarcação para 30 graus. Negativo, capitão. Ajustem vocês, veio a resposta. Sou um almirante da Marinha, disse o comandante. Com quem estou falando? Sou oficial da Guarda Costeira. Então sugiro que você ajuste o seu curso. Não, senhor. Sugiro que o senhor ajuste o seu. Somos um navio de guerra da Marinha, disse o almirante. Ajustem vocês. Não podemos. Sou um farol, almirante. Algumas coisas simplesmente são maiores do que nós, mas nem sempre sabemos disso. Podemos achar que somos grandes e que tudo o que nos impede de conseguir o que queremos deve sair do nosso caminho e adaptar-se. Muitas vezes, isso é verdade. E esse tipo de perseverança pode ser essencial para conquistarmos as coisas. Contudo, algumas coisas não mudam. Em certos momentos, somos uma pequena embarcação que precisa ajustar seu curso e seguir outra direção para poder continuar. Se fizermos isso, encontraremos uma boa rota e chegaremos ao nosso destino. Caso contrário, se não conseguirmos enxergar essa realidade, seremos destruídos por ela. Interessante essa reflexão aqui. Então tem coisa você tem que observar. E eu estava analisando essa história aqui e o resumo é o seguinte, um exemplo aqui. Não importa se acreditamos ou não na força da gravidade, porque ela existe. É algo que está acima de nós, nos transcende e, como um farol, exige que ajustemos nosso curso à sua realidade. Se nos adaptamos a esse fato, tudo fica bem. Podemos, inclusive, tirar vantagem dela. Interessante essas reflexões, porque às vezes a gente quer que todo mundo se adapte a nós, e às vezes a gente tem que se adaptar. Adaptar aqui não é você concordar com as coisas erradas, não é isso que a gente está falando. É no sentido de você arrumar a sua rota. Nessa história que eu li aqui, o camarada estava conversando com o pessoal do farol, então eles que tinham que obedecer a ordem ali, né? Entendeu? Então é isso. Então tem muita gente, ontem na live que eu faço do Instagram, eu vi ali, Deus me deu uma palavra justamente de pessoas que elas não conseguem ouvir bons conselheiros por dois motivos. Um dos motivos, porque é o orgulho. Então, o orgulho. E segundo, a teimosia. Né? É aquela pessoa que é tão teimosa que ela diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim, é desse jeito, do jeito que eu quero e pronto, acabou. Então, são teimosia que muitas vezes está afundando o barco da pessoa, ela não está sabendo. Porque a vida ela é feita de princípios. A família, ela tem princípios. A empresa, ela tem regras. Então, uma pessoa que ela não consegue obedecer regras, ela sofre um pouquinho. A empresa, ela tem regras. Ela tem categoria de superiores. Então, se você não está se adaptando, você monte a sua própria empresa. Quando você monta a sua própria empresa, você vai ver que você vai ter funcionário que também vai ter que obedecer você. Vai ter que obedecer regras. Então, se você é um bom funcionário, você vai ser um bom patrão. Então, a vida é assim, é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, mas um dia você pode cair e ficar lá embaixo. Ah, se eu fosse o meu patrão, se eu fosse o gerente, eu fazia assim, eu fazia assim. Será que fazia? Será que você ia conseguir ser o patrão ou o gerente? Será? Pelo seu comportamento? Pela sua atitude? Então, a vida, ela precisa ser entendida com sabedoria. Ser sábio é uma coisa, ser inteligente é outra coisa. Então, a sabedoria, você precisa pedir para Deus para ser uma esposa sábia, que edifica a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, que virão as tempestades, virão as doenças, virão as enfermidades, virão as falta disso e falta daquilo. E você vai precisar saber administrar o pouco, porque um dia você vive no pouco e um dia você vive no muito.
Você viu a nossa ouvinte aí de 70 anos, ela poderia dar uma aula hoje para nós como ela conseguiu viver no muito e como ela conseguiu viver no pouco e como ela sobreviveu à enfermidade, como ela sobreviveu à tempestade, e ela vai dar uma aula e contar. Ó, pastora, quando eu tinha 30 anos, eu tive uma tempestade na minha vida, mas quando eu tive 50, eu tive outra tempestade, mas a casa não caiu. Porque eu estava estabelecida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, sobre a oração, que o Espírito Santo foi o meu consolador. Quantas coisas ela perdeu na vida, mas ela não fraquejou nos seus joelhos, na sua oração, no seu clamor, na sua dedicação. Quantas pessoas passou pela vida dessa mulher e ela continua em pé, dando glória a Deus aí pelos seus 70 anos, 80, 84, 90, e nós temos ouvintes de várias idades e elas podem dar uma aula para nós como elas superaram uma cirurgia, como elas superaram uma viagem, uma saída, uma chegada, um filho que perdeu, um neto que perdeu, um marido que ela perdeu e hoje você tem tudo. Olha para suas mãos e diga: eu tenho abundância, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, porque Deus me dá, porque eu trabalho, porque eu sou um intercessor, porque eu sou um agente de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo. E assim, Deus vai nos colocando um dia em cima, um dia embaixo. Então, esse farol representando a luz em cima, que te dá direção, que te dá foco, que te dá objetivos para chegar onde você chegar. E se não chegar, pastora, tudo bem também, eu tento de novo. Então, a nossa ouvinte que disse lá dos invejosos, a inveja é o fruto da incapacidade própria. A pessoa não tem capacidade de chegar onde você chegou, então ela inveja você. Mas olha isso com um olhar de Cristo. Olha isso com um olhar diferente. Olhe isso com um olhar de compaixão. Olhe isso com um olhar de misericórdia. Se nós fôssemos olhar para isso, nós não estaríamos onde nós estamos. Tem muita gente que também queria estar aqui no nosso lugar, mas e daí? Se Deus nos chamou, é nós que estamos, então vai falar com Deus. Você entende isso? Então tem pessoas que queriam ser a esposa que você é, a mãe que você é, a empresária que você é, o pastor que você é, o líder que você é. Se quer ser, então vai fazer o que eu fiz, vai estudar o que eu estudei, vai caminhar o caminho que eu caminhei. Então, quando você vê pela visão de Deus, você fica leve. E você acolhe aquele que não conseguiu, você acolhe aquele que não pode, você acolhe e explica. Ó, você quer ser quem eu sou, então você precisava passar pelo que eu passei. Você suportaria? Então viva a sua história que eu vivo a minha. E cada um, Deus dá uma porção, cada um Deus dá um dom, cada um Deus dá um talento, cada um Deus dá uma habilidade. Então faça aquilo que Deus te comissionou para fazer e deixa o outro fazer o que Deus mandou ele fazer. E fica tão fácil, fica tão leve, você fica com tanta saúde, com tanta alegria, que você cumpre a sua missão, que é o pastor está explicando agora. Cumprir a missão, tem que ter cacife para cumprir a missão, viu? Ó, porque tem muita gente fugindo da missão. E se tem algum invejoso ouvindo, ou se você conhece um invejoso, diga para ele, olha, foque nos seus negócios que você vai prosperar. E deixa que eu cuide dos meus negócios, né? Então tem isso também, às vezes tem que dar uns toques aí para os invejosos. Mas a conclusão para a gente orar é o seguinte, é muito importante estabelecermos o propósito na vida. Por isso que o Provérbios, a gente incentiva você a ler a Bíblia, todos os livros da Bíblia, óbvio. Sim. Mas quando a gente foca Provérbios nesse mês, é justamente para relembrar que em Provérbios você tem ali, se você ler cuidadosamente, você tem direcionamento, Deus dá direção, orientação, né? Orientação para você ter bons conselheiros, para você cuidar do seu coração, que o seu coração ele é enganoso. Sim. Enfim, tem N exemplos. N dicas, instruções, né? Agora, eu estava observando aqui, pastor Eva, que em todas as épocas, os estudiosos do comportamento sempre expressaram uma verdade. Não se pode mudar uma pessoa que não deseja ser mudada. Tem que querer. Tem que querer. Sempre. Tem que querer. Se você não... escuta a gente aqui, mas não quer mudar, não nem vai mudar. Nem Deus faz nada porque Ele respeita a sua individualidade, o seu livre-arbítrio. E Ele espera. Um dia você se dobra. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará.
Não importa quem você é hoje. O importante é que você está nas mãos de Deus. E Deus não tem pressa. Ele espera. Ele espera você cair, levantar, cair de novo, mas Ele está sempre ali para estender as mãos. E Ele sempre diz, não temas, eu estou com você todos os dias da sua vida. Tá difícil? Ele está com você. Tá alegre? Ele está com você. Acabou tudo? Ele está com você. Tá na abundância? Ele está com você. Por isso, Deus é Deus na sua vida. Sempre, sempre, sempre Ele vai ser Deus na sua vida, queira você ou não. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso, é Ele que reina, é Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que te sustenta, Ele é o ar que você respira, mesmo que você não acredite. Ele é o fôlego de vida. Ele é, e pronto. Exatamente. Vamos orar, mas eu quero fazer uma pergunta. Você deseja mudança? Eu creio que sim. Quem está ouvindo a gente certamente quer essa mudança. Agora, experimentar uma mudança em todas as áreas, porque sempre tem uma área da nossa vida que ela precisa melhorar. Talvez você pode ser, tá tudo bem numa área da vida, numa outra, mas tem uma que de repente precisa de uma restauração, precisa de uma provisão, e nós vamos orar para que o milagre aconteça. Mas tem coisa que nós temos que fazer. Agora, você quer novos relacionamentos, quer viver uma experiência restauradora com o próprio Deus? Talvez alguns que nos ouvem estão precisando ser restaurados a sua comunhão com Deus. Talvez você já acostumou nos ouvir e entrou no piloto automático. Há pessoas que elas querem amizade, eu quero ser amigo do pastor. Mas eu te pergunto, você já é amigo de Jesus? Você é amigo de Deus? Sempre digo para alguns amigos que gostam só da minha amizade, falam, somos amigos. Mas você precisa conhecer o amigo dos amigos, Jesus Cristo de Nazaré. Pense nisso. Pense nisso. Conheço pessoas que elas gostam de me ouvir nas minhas pregações aqui pelo rádio, pelo canal do YouTube, no culto presencial, e alguns chegam e eu respeito, é a opinião dela, tudo bem, né? Mas muitos dizem, ou alguns talvez, dizem, olha, eu gosto só de te ouvir, mas só me ouvir não adianta, só me ouvir. Tem gente que já acostumou, eu não consigo mais ficar sem ouvir o pastor e a pastora pelo rádio. Amém, a gente fica feliz com essas frases, mas eu quero te dizer, mas a tua vida está mudando? A tua vida está melhorando por causa de Jesus, da palavra de Deus? Isso que interessa. Isso que interessa. Não é? Então, você gostaria ou quer alcançar uma nova perspectiva de vida em várias áreas? Então a dica é o seguinte, a conclusão de toda essa palavra de hoje. Então mude o rumo da sua navegação. Altere o curso de sua trajetória na vida. Estabeleça metas, determine propósitos, mantenha o foco nesses projetos. Porque muitos não estão tendo êxito em alguma área, porque em vez dele focar nos projetos que Deus deu para você, ele fica focando no projeto do outro. Aí que a inveja come solto. É muito lindo porque é impressionante a dependência, né? Aquele filho que depende muito da mãe. Chega uma hora que a mãe já não está aí e você vai ter que se virar, meu amigo. A mamãe não vai estar sempre fazendo comidinha para você, não. A mamãe tem que viajar, a mamãe tem que descansar, a mamãe uma hora passa e você vai ter que aprender a andar com as suas próprias pernas. O pastor também, ele não pode ser uma dependência emocional sua. O dia que o programa não estiver no ar, você vai fazer o quê? Então você precisa aprender a orar e falar com Deus. Você tem que depender de Deus. Eu tenho que depender de Deus. Papai e mamãe não estão mais aqui, então eu tenho que depender de Deus. Como é bom quando a comida está quentinha, a casa está limpinha, a mamãe está ali fazendo. Mas e o dia que ela não limpar a casa? Você vai ter que limpar. E o dia que ela não fizer comida, você vai ter que fazer. Então, aquele marido que depende muito daquela esposa, aquele filho que depende muito daquela mãe, aquela ovelha que só depende do pastor da comidinha, ele vai ter que aprender a pegar o prato e comer. Você vai ter que aprender a abrir a sua Bíblia e orar, acordar de madrugada e procurar uma resposta para as suas indagações. Porque senão nós seremos homens e mulheres acomodados e dependentes emocionais das muletas que nos seguram. E a vovó passa. A mamãe passa, o pastor passa, mas a palavra permanece para sempre. A palavra é viva, poderosa e eficaz. Ela é penetrante como uma espada que ela entra na nossa mente, no nosso coração e ela tem que ter transformação.
Por isso a família é um projeto de Deus. Por isso a família é consagrada para Deus. Quando o pai não conduz aquele filho, ele cai. Quando a mãe não conduz aquele filho, ele cai. Quando o pai não está, a mãe está. E assim sucessivamente, mas quando os dois estão juntos, aqueles filhos são fortes, são fortalecidos, eles criam caráter, eles criam raízes, eles aprendem a trabalhar, eles aprendem a acordar cedo, eles aprendem a trazer felicidade para aquele pai que construiu um legado para eles. Então olhe para a sua geração, olhe para os seus filhos e faça o apelo para eles. Receba Jesus como seu Senhor, Salvador e Libertador. A mamãe não vai estar aqui para sempre, a vovó não vai estar aqui para sempre. Um dia o rádio não vai estar aqui para sempre, um dia acabou a energia, outro dia não tem programação. E o que eu vou fazer o dia que não tiver? Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Então essa autonomia, essa identidade própria, esse resgate que Deus nos chama a essa responsabilidade, Ele nos comissiona a ser homens e mulheres que manejam a palavra da verdade, que influencia e não é influenciado, Romanos 12:2, que transforma, não é transformado. Ninguém vai transformar você, você já foi transformado pelo poder da palavra. Então agora você tem que influenciar lá na faculdade, lá no condomínio, na escola, na viagem, no país, fora do Brasil, onde você for, você é uma luz que ilumina nas trevas dos seus amigos. Você é uma luz que é um farol, que aquelas pessoas vão querer que Deus é esse que te sustentou e que te fez de você um grande homem, uma grande mulher, um pai maravilhoso, um gerente, um empresário. As pessoas vão querer trabalhar na sua empresa. Os clientes vão querer comprar na sua empresa, porque tem um farol de Deus aceso, tem uma luz que ilumina as trevas. As pessoas vão comprar na sua empresa e não vão querer ir embora, elas vão achar a sua empresa, elas vão chegar de longe na sua empresa e vão querer estar aí. É isso que Deus nos ensina, ser homens e mulheres que levem essa glória de Deus, essa presença poderosa, pastor Edson. Exatamente. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar e tempo de ficar quieto. Bem. Ou seja, essa influência, em alguns lugares, essa influência, você vai influenciar em silêncio. Em outros lugares, essa influência, você vai influenciar falando. E em outros lugares, essa influência, você vai ouvir. Então, tem várias maneiras de influenciar. Há momentos que eu tenho que ficar em silêncio e aquele meu silêncio estará influenciando aquele ambiente, porque eu preciso ouvir o que aquele ambiente está me falando. E às vezes vai ser o contrário, você vai chegar em um ambiente que você que vai ser o porta-voz, você que vai falar e vai influenciar. E debaixo dessa bênção do Espírito Santo, é Ele que nos capacita. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por esse banquete de sabedoria, por esses momentos da palavra, momentos proféticos, momentos realmente que nós crescemos, e o ouvinte certamente está crescendo também quando ele ouve, ele entende, compreende e ele coloca em prática os princípios da tua palavra. Libera, Senhor, a unção de sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria do teu Espírito Santo venha sobre nós e sobre cada ouvinte. Colocamos diante do Senhor todos os pedidos que chegaram para nós, desde aquele pedido por um problema difícil de ser resolvido para os homens, mas para o Senhor não há impossibilidade, desde algo assim que mais simples de resolver, mas que essa pessoa também está precisando da tua bênção e do teu direcionamento, Senhor. Cremos que o Senhor já está dando direção através do ensinamento de hoje. Libera a tua graça e o teu favor sobre nós e sobre todos que nos ouvem. Abençoa aqueles que têm direcionado também a sua semente de fé, aqueles que têm plantado uma semente financeira no Ministério Agindo Deus. Libera o teu favor de grande prosperidade e abundância e que ainda hoje muitos sejam surpreendidos com um milagre na área da sua necessidade, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela tua presença poderosa, transformadora, impactante. Abençoa as nossas vidas, os lares, as famílias, os casais, os filhos, homens e mulheres, ó Pai, que precisam dessa unção poderosa do Espírito Santo, essa ousadia que quebra as cadeias, que livra das enfermidades.
do alto da cabeça aos pés. Tira essa depressão, essa angústia, esse medo. Tira essa tristeza e coloca paz e alegria nesse coração nesta manhã. Ajuda essa esposa a ser sábia cada dia para levantar essa casa, essa família. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse homem como varão valoroso, valioso, que ele assuma suas responsabilidades e dá um alívio ali para sua família, sendo cabeça e não cauda. Estamos em cima e não embaixo. Ajuda poderosamente os nossos jovens, as nossas crianças, os trabalhadores, os empreendedores, os empresários, a pensionista, essa pessoa que está desempregada e precisa de uma porta de emprego. Abençoa poderosamente os jovens, as crianças, todos que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, todas as empresas que estão sendo abertas, ó Pai, cada cliente, cada funcionário, cada fornecedor, cada intercessor, cada agente de Deus, lá no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, nos hospitais, onde chega a nossa voz, chega os milagres criativos de Deus. Em nome de Jesus, abençoa essa água, esses documentos, tudo e todos, para a honra e glória do nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.